E decidimos isso para compartilhar com vocês o que aconteceu conosco no último sábado, quando nós estreamos aqui na Mundial. E ao mesmo tempo falar de um assunto muito interessante e que é também tema de uma de nossas palestras, que é sobre a resistência. É isso mesmo, querido amigo ouvinte. No sábado passado, novamente para nós sentimos a poderosa e inquebrantável força da resistência. Esse é um termo que é utilizado por um escritor chamado Steven Pressfield. Ele é um autor de romances históricos dos melhores que existem no mercado. Tão bons que são indicados por universidades estrangeiras para que alunos de história entendam um pouco como era a vida na Antiguidade Clássica. Ele, em determinado momento da sua carreira, decidiu escrever um livro que eu recomendo muito a leitura, chamado A Arte da Guerra. É um livro que está esgotado, é difícil inclusive de achar em sebos, ou, enfim, em lojas comerciais convencionais. Você vai encontrar esse livro normalmente à venda somente em sites internacionais em inglês. E esse livro trata do tema com uma clareza e com uma objetividade incrível. Pressfield fala sobre a resistência nos seguintes termos: é a força mais tóxica do planeta. A resistência, ela é fonte de mais infelicidade do que pobreza, doença ou fome. Ceder à resistência deforma o nosso espírito, nos torna muito melhores do que nós nascemos para ser. Pressfield defende a ideia de que todos nós temos duas vidas: aquela que existe dentro de nós e a vida não vivida. Aquela para a qual nós nascemos, aquela que é o nosso propósito, que é a fonte da nossa realização, que é única e que é só nossa. Entre as duas, a vida que vivemos e a vida não vivida, está a resistência. E é função da resistência nos distanciar da vida não vivida. Nós experimentamos um campo energético, um tipo de força de repulsão quando ela aparece. O seu objetivo é nos afastar, nos distrair, nos impedir de fazer aquilo que nós nascemos para fazer. E foi exatamente isso que aconteceu no sábado passado. A resistência nos atacou com um golpe mortal. Apenas para contextualizar, se você não é de São Paulo, a Rádio Mundial ela fica na Avenida Paulista, que é uma das mais importantes avenidas da cidade, muito movimentadas. Na semana passada, quando nós estreamos aqui pela rádio, foi dia 7 de setembro, feriado. Desde 2015, a Avenida Paulista fica fechada para o tráfego de automóveis nos domingos e feriados. E nós viemos para cá bem cedo, saímos com calma, tranquilidade, pensando em chegar aqui na rádio com antecedência, e nós nos deparamos com a Avenida Paulista fechada para trânsito de automóveis. Um trânsito danado. Conclusão: acionamos um aplicativo de trânsito. Vamos ver que caminho que o aplicativo pede para que nós façamos. Nós demos uma volta danada, para que, no final das contas, ela pedisse para que você voltasse novamente para a Avenida Paulista, que estava fechada. E ficamos assim, minutos e minutos e minutos, dando voltas e voltas e voltas. Nós gastamos praticamente 2 horas para percorrer uma distância de menos de 10 quilômetros. Em determinado momento, nós víamos que não íamos chegar a tempo, decidimos deixar o carro onde nós estávamos e fazer o percurso a pé. E viemos a pé, mas não andando, correndo. Chegamos aqui na rádio faltando 5 minutos para começar o programa, com 3 quilômetros de língua para fora, e percebemos como a resistência ataca. A resistência nos ataca da forma como a gente menos espera. Você deve estar pensando, bom, o que tem a ver isso com resistência, né? O que essa história de esquecer que a Avenida Paulista está fechada tem a ver com a resistência?
A resistência, ela se mostra de diversas formas. Ela pode vir na forma de procrastinação, ela pode vir na forma de vitimização, ela pode vir na forma de medo, aliás, ela é muito comum na forma de medo. Ela pode vir na forma de intimidação, de impotência. E nesse caso, ela veio na forma de esquecimento. Ou, se você preferir, eu prefiro, na forma de negligência. Por quê? Desde 2015 que a Paulista está fechada. E a gente não se preocupou em verificar se havia algo de diferente naquele dia. Afinal de contas, um feriado no sábado, você há de convir comigo que parece que não foi feriado. Só para quem trabalha no sábado é que sabe que é feriado. Para quem não trabalha, passa batido. E passou batido por nós. Seja como for, a resistência é o nosso maior e mais poderoso inimigo, porque ele é interno. Ele atua na sombra, ele te conhece como ninguém. Pior do que isso, ele se confunde com você. Por isso ele é tão desafiante. Ele age te colocando em dúvida. Mas a nossa história não acabou por aí, né, Eliane? Não, Edgar. Teve mais. Mas antes de continuar essa história, eu vou passar nossos contatos para você que está acompanhando o programa, enviar uma mensagem para nós dizendo o que está achando do programa. Meu WhatsApp é 11 984209959 ou no WhatsApp do Edgar 11 972727997. Não esqueça de colocar também o seu nome, que se der tempo vamos ler algumas mensagens aqui ao vivo. Então, queridos ouvintes, falando um pouco de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Desde criança, muito calada, muito envergonhada. Na primeira série do Fundamental 1, antigo primário, falando assim, vão descobrir minha idade, né, Edgar? Já descobriram. Tudo bem, eu não ligo. A professora chamou minha mãe e recomendou que ela me levasse ao neurologista. Ela acreditava que eu tinha algum problema cerebral, pois toda vez que ela falava o meu nome ou olhava para mim, eu ficava tão nervosa, eu gaguejava tanto, deixava cair as coisas que estavam em minhas mãos, tremia demais. O meu nervoso era tanto em ir para a aula que muitas vezes eu chegava a passar mal antes de entrar na sala. E assim foi. Tinha vergonha de tudo. Na faculdade, eu sofri uns 2 anos antes de apresentação do trabalho de conclusão de curso, só em pensar que eu teria que apresentar meu TCC ou monografia para uma banca composta por professores, que no meu caso, no curso de Direito, era formada por um desembargador, um juiz e um promotor. Na vida profissional não poderia ser muito diferente. Eu falava muito bem quando era eu e o cliente, ou era eu e alguns clientes. Mas numa audiência ou em um grupo era um sofrimento. No fim, tudo dava certo, mas havia um sofrimento muito grande até o momento de falar. Na família, eu sempre me coloquei num lugar de silêncio, mesmo quando não concordava com alguma coisa, ou não demonstrava minhas vontades, meus anseios, minhas tristezas, enfim, sempre me calei. Sou advogada e no início da minha carreira fui convidada para dar aulas em cursinhos preparatórios para o exame da ordem dos advogados. Fiquei 2 semanas no cursinho e não aguentei. O sofrimento era enorme. Acabei abandonando. Bom, um tempo atrás resolvemos eu e Edgar fazer nosso mapa astral cabalístico. Foi feito pelo nosso querido professor do Cabala, o Amir, professor do Cabala Center. E aqui quem tiver interesse em conhecer a Cabala, nós indicamos muito o Cabala Center. E no meu mapa astral, a leitura foi feita que meu propósito nesta vida é comunicação e a vulnerabilidade. Oi? Como assim? Comunicação, vulnerabilidade? Por que estou dizendo isso a vocês, ouvintes? Na semana passada, na nossa estreia, além do desafio que foi chegar aqui nos estúdios da rádio, como o Edgar já relatou, na hora da minha fala, tivemos problemas técnicos. Na fala do Edgar não teve problema técnico, teve na minha vez. Ok. Ao sair daqui, viu, Jean? Recebemos mensagens de ouvintes dizendo que a voz do Edgar estava perfeita, mas da Eliane parecia que ela estava dentro de uma garrafa, de uma caixa. Pasmem, ouvintes. Olhem que interessante.
Durante minha infância até minha adolescência, eu ouvi meu padrasto dizer: fala para fora, parece que você tem uma batata quente na boca. Parece que está falando dentro de uma garrafa. Você tem a língua presa. Pois é. Parece que eu concordei e alinhei com esse ponto de vista por muito tempo. O Axis fala que nosso ponto de vista cria nossa realidade. E aqui eu chamo a atenção para o ponto de vista que temos, que sabemos que temos, e aquele que temos e não sabemos que temos. Estão no nosso subconsciente. E nem imaginamos que temos. Nós estudamos Cabala, e a Cabala entende que aquilo que mais resistimos é o nosso propósito de vida. É o que defende também a física quântica. A física quântica entende que criamos realidades a partir daquilo que resistimos. Quando dizemos não quero mais confusão na minha vida, o que temos? Mais confusão. O universo, esse grande gênio, como o gênio da lâmpada de Aladim, quer nos dar tudo, mas ele não entende a palavra não. E o que ele não vai dar, o que ele vai nos dar, mais confusão. Por exemplo, tenho uma reunião e não posso chegar atrasada, de forma alguma. Porque eu tenho um ponto de vista que, se eu chegar atrasada, minha autoimagem vai ficar comprometida. E ao ir para a reunião, meu carro quebra e chego atrasada. Quantas vezes criamos doenças, como por exemplo uma artrose ou uma artrite, porque inconscientemente entendemos que sinto-me sobrecarregada e se eu não puder me movimentar, alguém vai fazer o trabalho para mim. Ou seja, a negação cria mais daquilo que estamos negando. E, consequentemente, um monstrinho chamado sabotador ou oponente, como a Cabala denomina o sabotador, vai criar situações para provar que você está certo ao negar aquilo. Na verdade, esse monstrinho chamado sabotador vai ajudar a você criar mais daquilo que é o seu ponto de vista a respeito de determinada coisa. O monstrinho sabotador, na verdade, ele é responsável para criar desafios em sua vida com base nas suas crenças, nos seus pontos de vista, nas suas conclusões, definições, projeções sobre algo. Mais um exemplo? Dinheiro. Se você acredita que não é merecedor de receber a energia do dinheiro, o que vai acontecer? Você vai lutar muito para ter dinheiro e quando ele aparece na sua vida, o que vai fazer? Você vai criar uma situação para que você tenha um gasto extra. Vai criar uma doença para você gastar todo o seu dinheiro naquela medicação que o médico receitou e custa uma fortuna. Vai gastar seu dinheiro na geladeira que quebrou, no carro que bateu e não tinha seguro, no aumento do seu plano de saúde, no aumento do seu aluguel. Percebe que situações vão surgir para provar a você que você de fato não é merecedor do dinheiro. Voltando para a minha história, apesar de toda essa dificuldade em falar, as coisas aconteciam comigo. Mas primeiro vinha o sofrimento, vinha a dor, a angústia, o desequilíbrio, a baixa estima. E o que me trouxe consciência de tudo o que eu estou dizendo a vocês? Me trouxe consciência que eu criei tudo isso, que nada do que aconteceu comigo teve a interferência de alguém, a não ser eu mesma, por as ferramentas de Axis Consciousness, principalmente as barras de Axis, que além de me despertar para a consciência, me empoderou a ser o que eu sou. E eu acompanhei, querido ouvinte, toda essa história. Eu vi cada etapa desse processo, desde a adolescência até a transformação mágica proporcionada pelo Axis. Quem conhece a Eliane sabe que se alguém dissesse para ela que um dia ela teria um programa numa rádio, receberia como resposta uma sonora gargalhada. Isso para dizer o mínimo, né? E hoje, a Eliane dá cursos, realiza palestras, seminários, workshops e fala pelos microfones da rádio que acredita na vida. Foi uma transformação incrível e que teve como principal responsável a energia das barras de Axis. Por isso que nós encerramos o programa na semana passada convidando a todos a experimentar. Sintam o que uma sessão de barras de Axis
pode proporcionar. Passe por uma sessão de barras de Axis e perceba os efeitos disso em você. A resistência, ela se apresenta para a gente de várias formas. Ela parece que vem do exterior, como no nosso exemplo, parece que veio dos problemas técnicos, parece que veio do trânsito, parece que veio de um monte de lugar. Mas, na verdade, ela tem como princípio o nosso interior. Ela tem como princípio situações que nós construímos para as nossas vidas e que muitas vezes não temos a consciência de que estamos construindo aquilo. E o que as barras fazem é te liberar dessa energia que muitas vezes te impede de dar um passo à frente, de seguir adiante. O que as barras proporcionam é uma nova realidade para a sua vida, que você pode começar a escrever do zero, da forma como você quiser. Mas é importante você lembrar, a resistência vai fazer de tudo para te impedir a procurar uma sessão de barras de Axis, se essa for a sua escolha. A resistência vai criar todo tipo de obstáculo para te afastar daquilo que te proporcionará a expansão da sua consciência. Porque a resistência joga para ganhar. O objetivo dela é atingir o centro do nosso ser. O objetivo dela é atingir o nosso gênio criativo, a nossa alma. É afastar a gente do dom único e inestimável com que fomos trazidos para oferecer ao mundo. Algo que é só nosso e que ninguém mais possui. E que se você não entregar para o mundo, você fará dele um lugar incompleto. Para a gente poder fechar o tema da resistência, vale deixar uma dica. Parece que a gente está falando aqui de um obstáculo intransponível. A Eliane acabou de demonstrar pelo exemplo dela que não é. A resistência é um adversário que pode ser derrotado. E a dica que a gente dá é: fique atento ao seu medo. O grau de medo que você tem em relação a determinada coisa é diretamente proporcional à força da resistência. Portanto, quanto mais medo nós sentirmos de um determinado empreendimento, de uma determinada ação, de uma determinada iniciativa, mais certos nós podemos estar de que o empreendimento é importante para nós, para o crescimento do nosso espírito. E é por isso que nós sentimos tanta resistência. Então, como diz aquele ditado, vai com medo, mas vai. Não deixa que o medo te impeça, te interrompa em circunstância nenhuma. Se você gostou do que ouviu, se você se identificou, se você viu na história da Eliane, na história da nossa estreia na rádio, se você viu nessas ideias todas sobre a força da resistência, algo que fez sentido para você, entre em contato com a gente. Manda um depoimento para a gente sobre esse programa de hoje, faça alguma pergunta, enfim, nós estamos à inteira disposição para esclarecer o que for. Faremos o possível para trazer para vocês o que for contribuição. Para falar com a Eliane, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp 11 São Paulo 98420 9959 11 98420 9959. E para falar comigo, vocês podem mandar mensagens pelo WhatsApp São Paulo 11 97274 7997. São Paulo 11 97274 7997. Você também pode acompanhar todas as nossas atividades que estão sempre atualizadas nos nossos sites. O endereço do site da Eliane é www.elianebim.com.br, repetindo, www.elianebim.com.br, e o endereço do meu site é www.edgarbim.com.br, www.edgarbim.com.br. Lembrando que BIM se escreve da forma mais fácil possível: B de bola, I de irmã, M de Maria. Nesse site você encontrará, como eu disse, a nossa agenda. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.
E não se esqueça, fique na pergunta. This is me. Look out, 'cause here